A todos vocês, nosso carinhoso abraço. Estamos começando o programa de hoje com a análise da situação do espírito durante a velhice, fechando a nossa série sobre ciclo biológico. As perguntas de hoje no Espiritismo Responde são sobre a mediunidade presente em todos os seres humanos e a diferença entre reencarnar em animais e a evolução dos animais. E as razões dos fatos, a polêmica motivação dos ataques terroristas de Paris. Especialmente para você, mais um diálogo espírita. Olá, amigos. Dando sequência aos nossos programas falando sobre a reencarnação, hoje nós vamos comentar, junto com a Rose e com o Parche, esse último estágio da reencarnação aqui na Terra, que é a velhice, quando nós chegamos na fase adulto, que teoricamente é a fase onde nós deveríamos ter feito tudo aquilo que havíamos planejado fazer nesse processo reencarnatório, Mas qual o significado disso? Porque por mais evolução que o espírito possa ter, ou mesmo que seja um espírito que não seja tão evoluído, aqui, reencarnado, ele tem que ter esse ciclo. Logicamente que ele vai desenvolver essas aptidões, se for mais evoluído, ou vai praticar aquelas menos recomendáveis, se não for tão evoluído, mas dentro desse ciclo. Isso significa dizer que talvez ele possa, se não for tão evoluído assim, aprender alguma coisa. E se for mais evoluído, logicamente, ensinar alguém ou aprender ainda mais. Como que funciona esse ciclo? Qual a importância disso, pai? Bem, quando você falava, eu estava aqui pensando numa abordagem. Porque, na verdade, a velhice orgânica, ela não está correlacionada com a idade espiritual. Mas a velhice orgânica significa que nós temos que ter construído alguma coisa que nos dê conforto nesse momento final de vida. Muitas vezes nós chegamos na velhice, sabemos que nos resta pouco tempo aqui nesse corpo, nessa terra, e acabamos nos perguntando o que fizemos. Mas eu pensava aqui, foi uma coisa muito súbita que surgiu, que na verdade a velhice também é um grande processo de aprendizado. Você tem que aprender a aceitar essa etapa da vida, a aceitar esse momento que você está passando. Ou seja, a velhice, além de nos propiciar a análise do que aprendemos da vida, ela nos oferece uma nova oportunidade, o aceitar a transição que vamos fazer, ou reconhecer na nossa consciência aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas sem sombra de dúvida, deve ser muito bem aproveitada também para o aprendizado. Mas você não acha, Rose, também na velhice, logicamente dependendo de cada um, de cada espírito, que às vezes é um momento também da letargia. O espírito chega numa fase, olha, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora eu vou ficar aqui, vou aproveitar, vou sentar, não vou fazer mais nada. A acomodação. Pode acontecer isso também, não pode? Bom, quando nós reencarnamos, com certeza trazemos um programa de vida. Passamos pela infância, onde recebemos os ensinamentos, a formação nova que o ambiente, que os pais proporcionam. Chegamos à fase de conflito da adolescência, em que pomos em xeque o que aprendemos, recuperamos nossas reminiscências reencarnatórias subconscientes, tomamos as nossas decisões, passamos pela maturidade, constituímos família, trabalhamos, não é? Às vezes trabalhamos tanto que temos pouco tempo para parar e fazer reflexões. Com certeza, o processo da velhice, principalmente quando se alonga, ele faz parte do nosso projeto reencarnatório também. Foi programado assim, se nós cumprimos bem a nossa existência ou está sendo aproveitado para as suas finalidades próprias. O que nós poderíamos aprender de novo nesta fase da vida? Nós tivemos a nossa fase de atividade máxima, não é? Quando estávamos educando os filhos, conquistando espaço na profissão. E chegamos a uma fase em que a força física traiçoeira começa a nos falhar. Então faz parte das necessidades do corpo orgânico, então, também, Com né? certeza. Espiritual.
E a experiência que nós acumulamos, né, Gilberto? Ela pode e deve ser partilhada, ser repartida. Às vezes temos mais serenidade, mais harmonia para sermos úteis no nosso ambiente familiar ou social. Isso não significa renunciarmos pela limitação orgânica às possibilidades de ação. Significa apenas direcionarmos a nossa ação dentro da nossa limitação física com respeito às ideias daqueles que não concordam conosco, não seguem as nossas sugestões, mas procurando a maneira como podemos ser úteis nessa fase da vida, reflexionarmos sobre os nossos valores, mas principalmente, me parece, acharmos um sentido, um espaço para a nossa existência no serviço, na utilidade, no crescimento, nunca é tarde. Mas é um processo complicado, por duas razões, eu imagino. Primeiro porque nessa etapa da velhice, como você bem falou, é o momento da reflexão, o momento de parar um pouco, de analisar e passar à frente aquilo que se aprendeu, mas por outro lado existem aqueles mais jovens que não aceitam esse processo. Essa é uma grande realidade. O idoso hoje ele é muito maltratado ainda pela sociedade, né? Em todas as circunstâncias, né? Inclusive a debilidade do idoso faz com que nós tenhamos que ter mais paciência. Deveria ser protegido, né? Protegido, não é isso exatamente o que acontece. Mas, enfim, e nesse processo de velhice, né, Parche, existe também todo aquele lado social, familiar, gratidão, de ter vivido bem, dignidade. Mas quando não há essa retribuição, quando realmente só uma das partes, é só o idoso, que isso é que acontece realmente. Chega numa idade, ele é abandonado, os filhos não vão mais visitá-lo, ou colocam numa casa de apoio. Onde que fica isso tudo? Perdeu a utilidade. Perdeu a né? utilidade. Talvez essa seja aí a grande falha da sociedade. Na verdade, se nós analisarmos o que o Cristo nos trouxe, amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que entender que esse si mesmo, nós chegaremos a essa idade, passaremos por essa etapa e que nós temos que nos amar durante isso aí. E, portanto, temos que amar também os idosos e realmente protegê-los. É muito difícil, a sociedade é muito consumista, o culto ao corpo, né? A beleza, a agilidade, ao esporte, tudo isso vai fazendo com que se esqueça de que existe uma grande população desamparada, uma população de idosos, e a sociedade precisa evoluir nisso, até porque nós estamos caminhando rapidamente para uma sociedade de idosos. Nós o Brasil está envelhecendo já, né? Exatamente. Nós estamos! Hoje as escolas de primeiro e segundo grau têm cada vez menos alunos. Mas desculpa interrompê-lo, Parche, mas no lado mais familiar, essa falta de carinho com os familiares, com os pais, né, avós, os que estão vivos ainda, isso também é porque ninguém está junto por acaso. Não pode haver alguma complicação mais tarde, depois, entre os espíritos? Eu penso que em todas as fases da existência existem desafios, né? A velhice mais prolongada, a idade mais avançada, a nossa perspectiva de vida está cada vez, né, mais longilínea. Então, o que acontece? Nós vamos viver mais anos. A família tem o desafio de achar como assistir aquela pessoa e, ao mesmo tempo, valorizá-la, fazer com que ela tenha oportunidade de se sentir útil, de ter gratificações pessoais. Mas o idoso também tem uma grande responsabilidade nesse processo, porque se ele é altruísta, se ele busca ser útil, ele não vai ficar dando conselhos inoportunos, por exemplo, né? Vai tomar cuidado de procurar ser uma fonte de harmonia para a família. Aquele idoso que envelhece, procurando abraçar, ser amigo, amoroso, servir, dificilmente se vê abandonado. Ele realmente encontra a sua posição no mundo, independentemente da sua força física ou do seu poder material, porque é o seu valor espiritual, dentro das suas limitações, que vai buscar servir
na forma, na idade, na fase da vida em que esteja. Lembra São João, velhinho já, os evangelhos contam, ele não conseguia mais fazer as pregações, mas ele dizia assim, meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Essa mensagem de doçura, a pessoa não vai ficar abandonada. Eu pergunto, Parchem, aonde buscar motivação para isso tudo? Com uma idade já avançada. Eu estou longe da velhice, me engane, né? O joelho já dói. Mas a gente por tem isso que que eu preparar. colocava aqui, essa fase, nós temos que considerá-la, e eu me coloco, não é? Já passei de 60 anos, Eu também. que nós temos que aprender com essa fase. E se nós nos dedicarmos a isso, eu posso comparar assim, se o corpo passa a ser um limitador, e nós temos que aprender a vencer também essa limitação. Se eu não souber entender isso, que eu não tenho mais o corpo, mas eu tenho toda a minha potencialidade de sentimentos, de inteligência e de potencialidades que eu tenho que desdobrar a serviço, nem que seja pela meditação ou pela palavra correta no momento certo, como a Rose colocou, por mostrar serenidade diante das dificuldades, entendendo que nós temos que ser luz. E luz nós podemos ser imóveis numa cadeira. Com certeza. Com o corpo da Eu imagino que essa motivação deve vir quando você tem contato com os que são mais jovens, porque a gente sempre coloca que o idoso é difícil de entender, é difícil de aceitar, porque já está numa fase adulta. Mas eu acho que o idoso também ele tem que ter essa abertura, de ver que as coisas estão sempre progredindo, que os mais jovens, e para o idoso é mais difícil as mudanças, né? Então, a partir do momento que ele se abre a esse mundo, ele pode ter também uma motivação. Eu conheço idosos que se fecharam no mundinho deles, principalmente depois que se aposentaram, não abriram um leque. Né? E quando os netos vão visitá-los, até brigam, está muita bagunça, muito barulho, não aguento mais isso. Logicamente que é muito pessoal, depende de cada qual, mas essa motivação, ele tem que ir em busca disso também, né? Com raras exceções, né, daqueles extremos da pessoa limitada completamente fisicamente, que se vê ao abandono e acontece, infelizmente. Eu penso que na maioria das vezes o coração solidário dificilmente fica solitário. Havia uma velhinha da nossa família, a quem eu visitava com frequência, na época que ela estava mais sozinha, 90 e poucos anos. E eu me lembro que uma vez eu tinha prometido levar frutas, algumas coisas, e ia vê-la, e começou a armar temporal. Aí tocou o telefone em casa, e era ela, falando assim, Merinha, ela me chama de Merinha, Merinha, não venha, porque vai chover, você pode bater o carro, se acidentar. Quer dizer, uma pessoa dessa, generosa, preocupada com o outro, você vai embaixo de tempestade visitar, você não esquece nunca. Nessa fase, principalmente quando o idoso tem algum problema de saúde, e eu falo isso porque a minha mãe, ela está com 92 anos, né? E ela está num processo de Alzheimer. Então é muito complicado, Às vezes ela não sabe quem é, depois que fala, ela lembra. E olha, tem que desenvolver um processo assim, de paciência muito grande mesmo. Então eu Mas penso... tem uma finalidade, né, Gilberto? Sim. Por que Deus colocou na nossa existência aquele problema? É um desafio para a família desenvolver a solidariedade, a compreensão dentro das suas possibilidades de ação. E na pessoa que ainda está lúcida, que tem autoconsciência, um desafio de reavaliação dos seus valores, para que ela possa também aproveitar o que de bom ainda lhe reste. Agora, existe um outro fator também, penso eu, Parchem, que alguns espíritos, quando estão assim numa fase mais avançada, que sentem que de uma hora para outra pode chegar o momento do desencarne e não aceitam, né? Não aceitam. Como fazer para... Não tem uma regra para fazer, tem que se preparar ou você falar alguma coisa, não tem como, né? E as pessoas fazem oração, não quero morrer, não quero desencarnar, quero ficar aqui. Essa educação para a morte que a gente já comentou aqui, que deveria vir desde a infância, né? É lógico que para nós espíritos é muito cômodo falar, porque nós sabemos esse processo todo. Estamos aqui falando de teoria também. Mas no dia a dia é muito complicado lidar com isso, tanto para o idoso como para aqueles que estão à sua volta, né? É muito difícil essa questão de educação para a morte. Eu tenho casos de família também, que a pessoa já de uma certa idade não aceita, hipótese nenhuma, se desespera, e a gente tenta o argumento, tenta usar a lógica, tenta usar
a razão, mas é muito difícil porque lá na base isso não foi trabalhado. A criança precisava ser trabalhada para isso. A única coisa que nós começamos é a morrer logo que nascemos. Não é? E teremos um período para fazer isso. E isso que nós tínhamos que discutir para acabar um pouco essa insegurança, essa infelicidade e essa crise que se apresenta e que não será na velhice que nós conseguiremos resolver, infelizmente. É tudo processo, né? Como a gente já comentou aqui em outros programas, começa lá na infância, né? Passa pela fase da juventude, adolescência, adulto, tem que haver essa preparação toda e saber trabalhar com isso. Espero eu, né, em função desse pequeno aprendizado que a gente tem da doutrina espírita, que possa, quando chegar numa fase mais adulta, né, na velhice mesmo, saber lidar com isso. Caso contrário, vai ser muito complicado esse processo de desencarne. Meus amigos, era o que nós tínhamos a comentar. Talvez voltemos ao assunto numa próxima oportunidade, que esse problema da reencarnação é muito bonito, muito legal, que deve ser comentado sempre. Era o que nós tínhamos, então, fiquem todos com a paz de Deus. Até uma próxima. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. O Sonho de Sofia, de Lúcia Cominato, é o mais novo lançamento da Editora M, de Capivari, São Paulo. A vida feliz de uma mulher é abalada por uma terrível descoberta e agora, só a filhinha, um espírito especial, pode salvá-la. Pedidos de O Sonho de Sofia para vendas@editoram.com.br, o telefone é 19 34 97 7000. Prezados amigos, no nosso quadro Espiritismo Responde, vamos abordar duas questões bastante interessantes. A primeira que nos chegou: ouvir dizer que os espíritas não admitem que animais reencarnem em animais, mas ao mesmo tempo dizem que as almas dos animais um dia serão humanos. Vocês não estão sendo contraditórios? Eu fui buscar a resposta em Kardec. Kardec, em O Livro dos Espíritos, já nos deixa muito claro que essa afirmação não é verdadeira. Veja que na questão 597, Kardec responde a seguinte questão: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta: sim, e que sobrevive ao espírito. Ou seja, os animais têm um princípio que sobrevive à morte do próprio animal. Em seguida, há uma pergunta A597, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Kardec responde que se quisermos considerar essa palavra, alma, é possível. O animal então teria uma alma, mas que entre a alma do animal e a do homem há uma distância tão grande quanto a alma do homem e Deus. Ou seja, a palavra pode ser usada, mas o significado não é exatamente o mesmo. Continua Kardec: a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Responde no Livro dos Espíritos: a individualidade sim, a consciência não. Ou seja, no momento em que o animal sai do corpo, ele não adquire consciência, embora seu princípio inteligente, que é o nome correto, mantém essa individualidade. Ou seja, o animal não tem o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo. Na pergunta 600, a alma do animal sobrevivendo ao corpo fica no estado errante como a do homem? Errante não,
Porque errante é aquele espírito que está no plano espiritual, mas mantém suas faculdades. O animal retorna ao plano espiritual, conserva individualidade, mas não consciência, portanto não está no estado de erraticidade. Na pergunta 601, os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? Sim, segue uma lei progressiva. Quando ele está fora do corpo, os amigos espirituais, os espíritos encarregados dos processos naturais, dos processos da natureza, avaliam a evolução daquele princípio inteligente e o reaproveitam imediatamente. Os animais são o último estágio da evolução do princípio inteligente e essa evolução pode ocorrer no plano material ou no plano espiritual, onde também há animais que fazem o processamento desta evolução. Então, realmente, os animais evoluem e, se quiser assim, reencarnam. Uma outra pergunta muito interessante. Ouço muitos espíritas falarem numa tal de faculdade mediúnica e que essa faculdade existe em todos. Poderiam me explicar isso? Bom, primeiro nós precisamos trabalhar o que é faculdade. Faculdade é habilidade ou aptidão. A faculdade mediúnica significaria, então, a possibilidade de estabelecer relações com o plano espiritual. Essa faculdade mediúnica, ela é inerente ao ser humano, ou seja, está junto com o ser humano desde que ele reencarna. Em algumas pessoas, essa faculdade é mais latente, em outras, mais explícita. E isso possibilita a que uma pessoa possa ou não desenvolver a faculdade mediúnica. Aquele que desenvolve a faculdade mediúnica recebe a denominação de médium, ou seja, intermediário entre o plano espiritual e o plano material. A mediunidade, ela vem evoluindo com o ser humano. Kardec coloca isso, e André Luiz reforça muito bem, que à medida que as encarnações se sucedem, a mediunidade vai se tornando mais apta junto ao corpo físico, manifestando as aptidões do próprio espírito. Mas nós temos que destacar que a mediunidade é neutra, não significa evolução espiritual, mas sim habilidades e aptidões obtidas após cada reencarnação. Então, realmente, todo ser humano tem a faculdade mediúnica. Alguns poderão desenvolvê-la, que é nada mais do que educar para usar esse potencial e os colocar a serviço, essa grande faculdade, essa grande possibilidade que se chama mediunidade. Meus amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos, nós sabemos que livre-arbítrio e determinismo excluem o acaso. E também sabemos que na vida dos seres humanos, eles coexistem e, portanto, não existe nem livre-arbítrio absoluto, nem determinismo absoluto. À medida que o indivíduo progride, espiritualmente falando, ele vai aumentando o seu grau de livre-arbítrio, de autonomia sobre a sua existência e diminui os vários tipos de determinismos. Alguns deles, inclusive, determinismo divino, de evolução, etc., de reencarnação, e outros, econômicos, geográficos, climáticos, até mesmo políticos, etc. O conhecimento e o uso da razão tiram o ser humano das trevas da ignorância e do jugo dos instintos. E permite que ele faça escolhas cujas consequências vão tecer o seu destino futuro. Isso vale tanto para indivíduos como para agentes coletivos, família, grupos sociais, as cidades, os países e a humanidade como um todo. E deste progresso moral e intelectual depende o nível de consciência sobre o certo e o errado, sobre liberdade e direito do seu semelhante. Os ataques de Paris, cuja repercussão, aliás, foi muito menor do que daquele de uma escola no Paquistão, que vitimou cerca de 150 pessoas, a maioria delas crianças, na última semana de dezembro, a principal causa desses ataques de Paris foram as charges publicadas por um jornal sobre Maomé. A minha modesta opinião coincide com a do Papa Francisco, que numa entrevista, numa viagem, num dos seus destinos, durante a visita na Ásia, ele, inclusive no exemplo que ele deu.
Nós entendemos que liberdade de expressão é um direito garantido nas grandes democracias e que deve ser respeitado, mas tem limites. Jamais deve agredir valores que possuem o caráter de essencialidade, nada mais, nada menos do que 1,5 bilhão de pessoas. Isso, obviamente, não justifica os atos abomináveis praticados neste episódio e em tantos outros que têm se repetido ultimamente. Matar em nome de Deus é um absurdo e revela uma total incompreensão a respeito daquele que é o Criador de todos nós e assim nos fez irmãos. Talvez os jornalistas, que infelizmente perderam até a vida nesse atentado, não professassem religião nenhuma e por isso não dão valor àqueles que possuem uma religião. Mas a questão é, o exemplo que a gente coloca aqui é o seguinte: todo ser humano tem um sentimento especial por alguma coisa, por alguém. E como disse o Papa, e se fosse a mãe de um deles que tivesse sido insultada, agredida, mal falada? Qual seria a reação no caso? Então nós temos que pensar nisso aí. Há um ditado popular, né, que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco. E é verdade. A grande lição de Jesus, a da fraternidade, é sintetizada naquela máxima: faça aos outros o que querem que te façam e por conseguinte, não faça nada daquilo que você não quer que os outros te façam. Da mesma forma, Paulo, ele disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, então, até por leis, pode ser que as charges mais agressivas, violentas, zombando, insultando a religião, aí como eu citei, de 1,5 bilhão de pessoas, pode ser até legal, permitido por lei. Mas não possui aquele caráter de moralidade, digamos assim, né? Ela não é tão positiva quanto se desejaria. Ela pode e acabou causando graves prejuízos. Então, a gente coloca aqui o seguinte: para que ridicularizar? Para que insultar? Se o panorama terrestre já oferece tantos motivos, tantos assuntos, tantos temas para se provocar, para se fazer humor. Não é verdade? Será que era realmente necessário atingir a integridade das pessoas, seus princípios, considerados extremamente sagrados para eles, né? Eu acho que não haveria. E aí o que a gente encontra é o seguinte: o que pode resultar da colisão entre o abuso da palavra, né, de uns e a ignorância fanática e uma índole violenta do outro lado? Deu o que deu. Então, infelizmente, na guerra entre canetas e fuzis, as maiores vítimas foram as 17 vítimas, incluindo os jornalistas que perderam a sua vida. Fica a nossa reflexão. Em termos de religiões, acima de tudo, muita fraternidade, muito respeito. A doutrina espírita sempre procura respeitar aqueles que não concordam com as nossas ideias. Nosso programa de hoje fica por aqui. Grande abraço a todos.